Legal, dando continuidade então aqui na nossa série sobre os Cavaleiros Brancos, sobre a gente se apaixonar pelo problema de outras pessoas e afins. O que, né, nos leva a fazer isso? Por que a gente faz isso de maneira inconsciente, né? Como que a gente faz isso? E quais ações inconscientes a gente pode perceber, né, em nós, entender que elas estão acontecendo, olhar com mais atenção para aquilo, para poder tentar lidar melhor com essa situação, né? Então, uma coisa que é muito clara nesses momentos, nessas ideias, é o quê? É que o sujeito ativo, que é a pessoa que tem a síndrome do Cavaleiro Branco, a pessoa que quer salvar as outras pessoas, que quer proteger as outras pessoas, ela procura no sujeito passivo, ou seja, a pessoa que tem os problemas que precisam ser resolvidos, uma espécie de redenção, sabe? A gente pode relacionar isso a alguma coisa ruim que nós fizemos no passado, como eu disse no primeiro vídeo, né? E que a gente acredita nesse momento que precisa se redimir por aquilo, né? Então, a gente causou algum mal para alguém, a gente machucou alguém, e consequentemente agora nós pensamos o tempo todo em como ser melhor para uma próxima pessoa. E isso faz com que a gente esqueça que nós não necessariamente fomos culpados por aquilo. Sabe? A gente sempre faz o nosso melhor dentro da maturidade emocional que nós temos naquele momento. Então, se você machucou alguém no passado, é lógico que é grave, é importante você reconhecer isso para que você não repita esse comportamento, claro. Porém, se culpar por isso no futuro, no presente, né, no caso, não faz nenhum sentido, entendeu? Então, aceitar uma condição ruim em algum momento não faz sentido somente, né, por redenção a algo ruim que você possa ter feito, né, anteriormente. Então, se alguém oferecer um suporte antes, né, ou você oferecer suporte pra alguém, ou alguém oferecer um suporte pra você, e isso ainda assombra você, sabe? Ah, eu senti aquilo e foi muito bom, e agora eu preciso fazer o mesmo por outra pessoa. Ou eu fiz isso por alguém e não foi suficiente, então agora eu preciso fazer muito mais para que essa pessoa permaneça, né? Essas sensações, esses pensamentos, fazem com que a gente faça esse tipo de atitude, tenha esse tipo de atitude sem perceber. E a gente não consegue entender, né, quando a gente está oferecendo mais ajuda do que é saudável. Porque é uma ação inconsciente, entendeu? A gente não percebe que aquilo está acontecendo até que aquilo realmente esteja afetando o nosso comportamento, esteja afetando a nossa vida. Então, um exemplo aqui que a gente pode ter. Vamos supor que eu tive um relacionamento com uma pessoa que estava passando por um gravíssimo problema. Por exemplo, ela estava saindo de um relacionamento muito abusivo, eu encontrei ela nesse momento, e aí eu vivenciei aquilo junto dela. Eu participei ativamente daquele processo de recuperação daquela pessoa. E isso exigiu bastante de mim, mas um bastante que eu não percebi naquele momento o quanto foi, sabe? Então eu tava lá, tava presente, ajudei aquela pessoa no máximo que eu pude, legal. Aí esse relacionamento acaba, ele se rompe por alguma razão, e tudo bem, cada um de nós segue sua vida. Mas inconscientemente eu posso ter desenvolvido a sensação de que eu fiz bastante por aquela pessoa e que isso não foi reconhecido. Por quê? Porque mesmo aquele tanto que eu fiz, aquela ajuda, aquele apoio que eu ofereci, ele ainda não foi suficiente. A tendência é que eu desenvolva então essa síndrome de Cavaleiro Branco, essa ideia de complexo de Salvador, num próximo relacionamento em que eu procure uma pessoa que tenha problemas também, que tenha uma certa complexidade, para que eu possa me redimir por não ter sido bom o suficiente pelaquela pessoa anterior. E isso é muito grave, cara. Como a gente acabou de falar nesses episódios anteriores, é muito grave você pensar dessa maneira. Porque isso te coloca num ciclo vicioso, né? De apoio e perda. Você oferece tudo que você tem pra alguém e você perde aquela pessoa consequentemente, porque quando você faz isso, você perde tudo de si. Então não adianta você fazer tudo por alguém se você ainda não tem você pra oferecer pra aquela pessoa, entendeu? Você tá vivendo a vida daquela pessoa. E isso é muito grave. E aí, a gente não percebe isso, porque essas ações, elas são inconscientes. Então, pode começar com uma coisa super leve. Então, tipo, você pode, sei lá, deixar de fazer uma coisa sua em um dia para apoiar aquela pessoa. Você pode dormir muito pouco tempo para acompanhar os horários daquela pessoa. E em algum momento você pode estar faltando no seu trabalho, deixando de fazer as suas coisas de estudo, deixando as suas atribuições, suas obrigações de lado para viver a vida daquela pessoa, entendeu? E aquela pessoa não vai perceber que aquilo ela pode reconhecer seu apoio em algum momento, mas ela não vai entender que aquilo tá fora do saudável pra você porque é cômodo pra ela, tá? E não é nem que a pessoa é ruim, ela pode não perceber realmente, entendeu? Porque quem tem que perceber que aquilo não tá sendo saudável é você. Afinal, é pra você que não tá sendo saudável, entendeu? E a gente só percebe isso depois que dessas ações inconscientes, né, sem esse olhar racional, a gente só percebe que isso tá acontecendo quando a gente tá completamente envolvido nesse ciclo vicioso. E aí, às vezes a gente não consegue sair dele porque a gente está emocionalmente envolvido, emocionalmente engajados com aquele relacionamento, com aquela ideia, com aquele contexto que nós fomos inseridos.
Então a gente não consegue se desligar daquilo. Porque daí você fica pensando assim, nossa, mas se eu sair daqui agora, tudo que eu fiz vai ser em vão, essa pessoa vai piorar, sabe? É a mesma questão, a gente vai falar no próximo episódio sobre codependência emocional, mas é a mesma questão do codependente químico também, né? Então, se você apoia um usuário de drogas e você pensa assim, meu, se eu quebrar esse relacionamento agora, se eu quebrar esse ciclo agora, essa pessoa ela pode perder todo esse apoio que ela recebeu, porque eu não vou estar aqui mais, entendeu? Só que isso não é culpa sua. Isso não é problema seu, entendeu? É lógico que a gente tem que ter uma visão empática sempre, a gente tem que pensar no bem de todas as pessoas. Porém, se isso tá devastando a sua vida, o que muito provavelmente pode acontecer, você precisa pensar se vale a pena, entendeu? E não colocar aquela pessoa acima de você. Isso é inviável, entendeu? Quando você faz isso, uma parte de você morre nesse processo. E não dá pra deixar isso acontecer, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com essas ações inconscientes. A gente tem que tomar cuidado com essa ideia de procurar o problema que a gente pode resolver por redenção. Porque muitas vezes a gente pode procurar um problema que não existe e nós acabamos criando um problema na outra pessoa pra poder resolver aquele problema e manter aquela pessoa próxima de nós. Então isso é muito grave, entendeu? Tem que ser percebido, tem que ser algo que a gente tem que olhar com carinho, olhar com atenção e olhar com razão, que é algo que a gente também vai falar nessa série. Espero que vocês estejam gostando dessa conversa também, que continuem acompanhando ali os conteúdos da Universidade Andarilho, beleza? No próximo episódio vamos falar sobre codependência emocional. Até lá!